Fala torcida cruzmaltina. Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, não poupou ninguém após a derrota para o Vasco por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. Visivelmente irritado com o resultado, o português foi duro nas palavras e afirmou que o Cruzeiro é muito superior ao Vasco, que a partida não traduz o que realmente aconteceu em campo e que o time cruzmaltino se beneficiou de um momento de sorte para sair com os 3 pontos. Segundo ele, o Vasco simplesmente achou os 2 gols e nunca teve o controle do jogo. Jardim insistiu que o seu time criou mais, finalizou mais, teve mais posse de bola, e que se houvesse justiça no futebol, o Cruzeiro teria saído de campo com a vitória. O treinador português ainda foi além ao dizer que o Cruzeiro está numa situação muito mais confortável na tabela, mostrando que isso é reflexo de uma superioridade técnica, tática e estrutural. Para ele, o placar de 2-0 foi um ponto fora da curva, uma surpresa que não deve se repetir com frequência. Jardim reforçou que o Cruzeiro tem um trabalho mais sólido, um elenco mais qualificado e um projeto muito mais ambicioso que o do Vasco. Ele disse que respeita a história do adversário, mas que hoje existe um abismo entre as duas equipes, e que o campo mostrou isso claramente, mesmo com o resultado negativo. Ele ressaltou que em momento algum se sentiu inferior durante a partida, pois o Cruzeiro foi quem teve a postura de protagonista. Para o técnico, o Vasco se limitou a se defender, apostar em contra-ataques e torcer para que uma bola desviada ou uma finalização isolada fosse suficiente para mudar o roteiro do jogo. Ao falar sobre o placar, Jardim disse que é difícil aceitar uma derrota quando se vê um time jogando melhor. Ele disse que essa é a crueldade do futebol, nem sempre o melhor vence. E para ele, o melhor estava claro, era o Cruzeiro. Nas palavras do português, se o confronto fosse repetido 10 vezes, o Cruzeiro venceria 9. Ele afirmou que a partida de São Januário foi a única exceção e que, ao longo do campeonato, os números vão provar quem é o verdadeiro candidato a coisas grandes. Jardim se mostrou especialmente irritado com o que considerou uma eficiência oportunista do Vasco. Para ele, uma equipe não se mantém na primeira divisão ou não briga por coisas importantes se baseando somente na sorte ou em gols casuais. Ele lembrou que, ao longo do campeonato, quem sobrevive é quem tem regularidade, elenco e consistência. E nesses critérios, o Cruzeiro está muito na frente do Vasco. Jardim chegou a dizer que o jogo foi um acaso feliz para os vascaínos, mas que na visão dele isso não muda absolutamente nada na disparidade entre os dois clubes. As declarações pegaram mal entre os torcedores do Vasco, que imediatamente começaram a rebater nas redes sociais, dizendo que futebol se ganha com bola na rede, e não com papo de superioridade. Muitos vascaínos consideraram um desrespeito o fato de o técnico do Cruzeiro diminuir a vitória, como se o Vasco não tivesse mérito nenhum pelo resultado. Mas Jardim não arredou o pé e repetiu que o placar foi mentiroso. Ele chegou a dizer que, se o Cruzeiro jogar mais 10 partidas como aquela, ganhará quase todas. O português foi direto ao ponto: o Cruzeiro está em um patamar diferente, e ninguém pode se iludir com esse 2-0. Quem viu o jogo sabe que não foi um reflexo real. Ele reforçou que, enquanto o Vasco briga na metade de baixo da tabela, o Cruzeiro segue consolidado entre os primeiros, o que mostra quem de fato tem um projeto de sucesso. O tom soberbo das declarações chamou a atenção da imprensa, que esperava uma postura mais equilibrada, mas Jardim deixou claro que não estava ali para agradar ninguém. Segundo ele, a missão de um técnico é defender o seu trabalho, e ele tem certeza de que o Cruzeiro vem apresentando é muito mais consistente do que o Vasco mostra. Jardim disse que não se pode medir um time por uma noite isolada, e sim pelo conjunto da obra. Neste ponto, ele foi enfático ao colocar o Cruzeiro muitos degraus acima. Ele foi além e disse que, se o Vasco depender de vitórias como essa para sobreviver, vai ter muitas dificuldades no campeonato. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante.
O português foi questionado se as suas palavras não poderiam ser vistas como uma forma de desrespeito, mas ele rebateu dizendo que estava simplesmente falando a verdade. Eu digo o que sei em campo. Se alguém se ofende com isso, problema deles. Eu sei o que o meu time é capaz de fazer, e sei também que hoje fomos muito melhores, disse. As declarações, naturalmente, vão criar um clima de revanche para o próximo encontro entre as equipes. A torcida do Vasco vai guardar essas palavras e vai fazer questão de cobrar uma resposta em campo quando o Cruzeiro voltar a enfrentar o clube carioca. Enquanto isso, os cruzeirenses apoiaram a postura do técnico, vendo suas palavras como uma defesa do trabalho e uma demonstração de confiança no elenco. Jardim garantiu que não há motivos para drama, pois o Cruzeiro vem fazendo um campeonato de alto nível e continuará entre os primeiros. Ele disse que resultados isolados não podem mudar o rumo de um trabalho bem feito, e que o time tem uma identidade clara que não se abala por um tropeço. No entanto, ele deixou claro que a derrota doeu, pois foi injusta na sua visão, mas que isso servirá de motivação para que o elenco não relaxe. As palavras de Jardim, ao mesmo tempo que defendem o Cruzeiro, desqualificam o Vasco, criando uma rivalidade extracampo que ainda vai dar muito o que falar. Não é a primeira vez que o português se envolve em polêmicas desse tipo. Ele é conhecido por não ter papas na língua e por ser direto ao expressar o que pensa. Mas ao diminuir um clube com a grandeza do Vasco, ele sabe que criou uma situação que pode voltar contra ele no futuro. O clima entre as torcidas já está aquecido, e a expectativa é de muito mais provocação nos próximos dias. O futebol brasileiro ganha mais um episódio de provocação, onde as palavras foram mais duros do que muitos lances em campo. Enquanto o Vasco celebra uma vitória que considera justa, o Cruzeiro reclama de um resultado que na sua visão não condiz com a realidade. No meio disso tudo, Leonardo Jardim se torna o personagem mais falado da rodada, tanto pelo desempenho do seu time quanto pelas suas frases polêmicas. Se foi estratégia para proteger o grupo ou uma opinião realmente pessoal, o fato é que ele conseguiu o que queria, virar o centro das atenções. O Vasco venceu dentro de campo, mas a polêmica pós-jogo foi dominada pelo técnico do Cruzeiro, que colocou mais lenha na fogueira dessa rivalidade histórica. O chat GPT disse. E para finalizar, Leonardo Jardim ainda lançou uma frase que vai render muita discussão. Ele disse que, na sua opinião, o Vasco é um time que vive de lances isolados e de um ou outro momento feliz, enquanto o Cruzeiro vive de um futebol sólido, organizado e constante. O que explica por que o clube mineiro está nas primeiras posições da tabela e o Vasco segue lutando para se estabilizar. Para ele, a partida foi uma das mais mentirosas do campeonato, onde um time que teve menos qualidade levou a melhor por detalhes, e isso, segundo o próprio, só mostra como o futebol tem um lado injusto. Essa declaração, claro, foi a mais forte de todas, pois Jardim praticamente diminuiu a vitória vascaína, tirando seus méritos e atribuindo tudo à sorte, o que vai gerar uma resposta ferrenha da torcida cruz-maltina e certamente aquecer a rivalidade nos próximos jogos. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!